Resultado espetacular do São Paulo ontem no Paraguai e uma atuação boa também, né? A gente tem observado nessa sequência o time do Zubeldia oscilando um pouco, que é bastante natural pelo estágio da temporada, e o número de desfalques muito grande que o São Paulo também tem, né? Ontem, de novo, não tinha Oscar, não tinha Lucas, não vai ter o Caleri pro restante da temporada. O Luciano iniciou no banco de reservas. Então tem sido uma nova versão do São Paulo aí nos últimos tempos, né? Com destaque e muito pro Ferreirinha, que tem marcado muitos gols, são 5 em sequência. Com destaque pro Lucas Ferreira, que entrou ao longo do jogo e foi mais uma vez importante. De novo, Matheus Alves titular e muito bem. Então é o São Paulo que passa por um momento de mudanças, né? Por conta desses aspectos que citei, as baixas dos jogadores que estão de fora, e a resposta tem sido bastante positiva, né? Um time que não perde há 11 jogos, contando já com o resultado de ontem, agora 2 vitórias consecutivas, e o desenvolvimento de jogadores importantes das categorias de base, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira. Então é um time que tem melhorado bastante. Ontem fez um jogo muito sólido, tirando o pênalti, né, que foi de fato uma grande oportunidade perdida pelo Libertad. O Rafael não fez nenhuma grande defesa ao longo do jogo. No final de semana contra o Santos ele fez uma finalização de cabeça do Tassiano já bem no finalzinho. Então também tem sido um time defensivamente mais sólido. Então é um momento muito bom do time treinado pelo Zubeldia. Passada aquela turbulência, né, e até algumas especulações de que ele pudesse sair, acho que o São Paulo de novo entrou num trilho, entrou numa rota importante, interessante. Nesses jogos de Copa é um time muito competitivo, na Libertadores de novo demonstrou isso, e acho que os 7 pontos em 3 rodadas, com um acidente em casa, né, um jogo que vencia e acabou ali vacilando um pouquinho, sofrendo um empate, demonstram que o time treinado pelo Luiz Zubeldia está sim em um bom nível nesse momento da temporada. Dos últimos 11 jogos, como destacou o Ray Monteiro, São Paulo só perdeu 1, foi para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista com um pênalti inexistente. É claro que, olhando por outra ótica, a gente trazendo aqui o contexto, São Paulo até que não apresentou assim aquele futebol, aquele desempenho em muitos desses jogos, deixou o resultado escapar contra o Alianza Lima, abriu 2-0, deixou escapar. Contra o Botafogo, esteve à frente do placar 2 vezes, também deixou escapar o resultado. Contra o Cruzeiro, abriu o placar, sofreu o empate. E agora contra o Santos, por mais que também tenha feito o placar ainda no primeiro tempo por 2-0, leva um gol de pênalti, leva uma pressão do Santos, e ontem 1-0 para o São Paulo, tem o pênalti para o Libertad, parecia um cenário repetido, mas não, o São Paulo foi lá, garantiu a vitória, a Libertad desperdiçou a cobrança. E quando a gente fala dos resultados, porque o que garante técnico no futebol brasileiro, Flávio Prado, é o resultado. E dos últimos 11 jogos, o São Paulo só perdeu uma vez e foi para o Palmeiras no Paulistão com pênalti inexistente. Flávio, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Mas o São Paulo tinha 4 jogos, 4 empates, estava na zona de rebaixamento. Se perdesse para o Santos, estaria na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu não mudo muito de opinião, não. Para mim, o técnico do São Paulo é muito fraco e o São Paulo tem alguma facilidade quando joga fora, né? Contra-ataque, o contra-ataque o São Paulo trabalha bem. E ele também tem muita resistência a lançar os meninos da base. Ontem o São Paulo, por exemplo, ridículo, quando entrou o menino lá, o Lucas, mudou tudo. Por que essa palhaçada de segurar os meninos da base? Por que não colocar os meninos para jogar? Essa sempre foi a força do São Paulo, sempre foi a arma do São Paulo. Então é inacreditável o que acontece. Então, está vivendo um bom momento, ok? Esses 5 jogos, né, agora 6 de invencibilidade, poderiam ser 6 sem vencer. Se tivesse perdido do Santos, por exemplo, né, teria acontecido isso. Então eu não mudo muito de opinião, não. Eu acho que o Zubeldia ganhou um fôlego, ganhou um gás. Eu não acho que ele seja o técnico pro São Paulo. Não, estamos sossegados também. Não acho, não. Ontem foi um resultado extremamente importante. Agora vamos entrar no fator resultado. Extremamente importante. O Aliança está conseguindo um gás legal, né? O Tajeres eu já coloco fora da brincadeira. Então o São Paulo vai brigar pelo primeiro lugar com a Aliança. Acho que ontem praticamente garantiu esse primeiro lugar. Ele tirou aquele empate aqui, daquele péssimo resultado contra o próprio Aliança, que o São Paulo vacilou, né? 12 o Beldi. Aquele péssimo resultado foi compensado com a vitória de ontem. Ganhar do Libertad já dá uma compensada boa. Então o São Paulo deve garantir classificação, o que, aliás, já era mais ou menos já esperado desde o começo, né? Desde que saiu a tabela. Na verdade, o que surpreende são os adversários. O Tátira, teoricamente, seria... Desculpa, o Tajeres seria o grande adversário. Por alguma razão não está funcionando. O Libertad, o São Paulo conseguiu vencer, e o Aliança, que é uma surpresa. Eu achava que ele seria o
o que está sendo o Tátira no grupo, né? Só faria figuração. No entanto, está aí, engrossando os jogos e brigando diretamente para se classificar. Mas essa questão do Zubeldia com jogadores da base, até um tempo atrás eu concordava. Você não acha que ele tem dado mais oportunidades? Porque ontem entra de novo o Matheus Alves. Ontem, por mais que a gente tenha criticado o Zubeldia por deixar no banco o garoto Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira entra no jogo, faz o gol. Lucas Ferreira que tem sido até titular do São Paulo nos jogos mais recentes. Será que não mudou essa relação dele com a base? Inclusive o Lucas Ferreira faz o gol e vai abraçar o Zubeldia na comemoração. Eu acho que ele está sendo obrigado a fazer isso pelos desfalques. Ele está sendo. E o Rian Francisco continua sem oportunidade. Talvez seja aquele mais útil do São Paulo. O São Paulo, inclusive, fala em trazer mais um bonde lá da Europa. Claro que com a volta também do presidente, quando você tem o Rian Francisco aí, que tem que ter oportunidade. O São Paulo, ele sempre teve seus grandes craques, salvo raríssimas exceções, eram jogadores da base. E quando trazia um jogador diferente, especial. Agora traz qualquer um e não usa a base, é um negócio impressionante. Então, ele está sendo obrigado a fazer isso, né? Então, ontem, ele tentou não usar o Lucas, aí o Lucas entrou e resolveu o jogo. E isso do São Paulo buscar um jogador na Europa, um centroavante, jogador que faz gol, não se encontra assim tão fácil, livre no mercado, desse jeito. Tem um na base. O Rian Francisco. Tem que dar sequência pro Rian Francisco, é isso que o torcedor do São Paulo pede. Daqui a 3 meses ele não funcionou, 2 meses, pô. E o que eles fizeram com o Jamal Lewis, aquela tranqueira? Esse sério que eles acham que isso foi uma grande contratação. Um jogador comum. Ontem teve que ser sacado, quando ele saiu o time melhorou. Jogadorzinho de nada, não quer dizer nada, coisa nenhuma. Embora tenha encaixado no time, assim como o Sabino. Você acha que ele é melhor o Sabino encaixou bem no São Paulo, mas não é esse jogador. Você acha que o Cédric é melhor que o Igor Vinícius? A mesma coisa. Então o São Paulo gasta dinheiro à toa. Né? Tirou, e aí acha que é case de sucesso. O negócio, tá completamente sem pé nem cabeça, não tem sentido. Faz com o Rian o que eles fizeram com o Jamal Lewis. Deixa ele jogar. Põe 3 meses. São Paulo não gastou uma fortuna com esse cara? Trouxe o cara gastando uma baita grana, gastando euro. Bota o moleque que tá lá, deixa o moleque jogar 3 meses. Se não der certo, aí tira, mas deixa jogar. O problema é que talvez eles tenham medo que dê certo, né? Será que o São Paulo está segurando o jogador para depois vender por uma mixaria? Que nem fizeram com o menino lá, o William. William Gomes? Não. E o Moreira. Gomes. William Gomes. O Moreira já faz tempo que tá lá. O William Gomes, quando ele começou a jogar bem, deram um jeito de queimar e venderam por uma miséria lá pro futebol português. Será que é isso que eles querem? Aí traz jogador mais caro? Não dá para entender. Deixa o menino jogar. Bota a base. Só contrata caso não tenha... A base não funcionou, não contrata. Agora, se o São Paulo não tem um jogador na base do nível do Cédric, fecha a base. Se não tem no nível do Jamal Lewis, fecha a base. Não tem o menor sentido. Aí tem um moleque que faz gol na base. Não, gol de moleque não vale. Se o Lucas continuar fazendo gol assim, ele é capaz de ser sacado, hein? Ficar dando muito certo assim, os caras não vão gostar, não. No Canelada do fim de semana, eu brinquei. Eu falei que o São Paulo, até pelas informações que chegam dos colegas que cobrem o dia a dia do Tricolor, que o São Paulo, no ano passado, saiu essa informação de que o Sabino foi um achado. Se falou em Operação Sabino, que o São Paulo tem que buscar mais jogadores nesse perfil. E agora a diretoria do São Paulo, inspirado no case de sucesso, eu até brinquei, case de sucesso, Cedric Soares quer buscar um centroavante na Europa. Se vai achar, a gente não sabe. Você lembra como é que foi o Sabino? O Sabino ficou encostado aí 6 meses. 6, 7 meses. Talvez o Raí tenha até uma ideia mais exata. Um tempão encostado. Aí, por falta de opção, colocaram pra jogar. Ficou... que case de sucesso. Aí eles usam o cara, ele tá quebrando galho. O São Paulo vai... É o case de sucesso, mas esquece também das operações Rames Rodrigues, Jamal Lewis, Santiago Longo, entre outros, Jackson Mendes. Mas não teve sucesso. O Sabino é um jogador comum. Esse Cédric é muito comum. E custa caro pra caramba. O Sabino, acho que não, né? Mas o Cédric custa caro, paga em euro. E eu repito, ele é melhor que o Igor Vinícius? Duvido. Pode em algum momento ter sido, hoje não. Pode ser melhor. E aí você tira... A carreira, com certeza, foi muito melhor, mas assim... Claro. Hoje pode ser melhor, mas é muito melhor hoje? Acho que esse aqui é o debate. Eu acho que não é melhor também. O Igor Vinícius, que eu acho um jogador limitado, já teve momentos bons. E o Cédric é um jogador limitado. Tô falando hoje. Sim. Não, nunca foi um gênio. Sempre foi mais ou menos. Mas agora ele piorou, claro, com a idade piorou. É criar fato para poder trazer jogador que não precisa trazer. É um negócio impressionante.
A vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Libertad no Paraguai fez com que o tricolor alcançasse a maior sequência invicta da sua história na competição. Agora são 12 jogos sem saber o que é perder, hein? 7 vitórias, 5 empates entre 2024 e 2025 e a maior parte sob o comando do Zubeldia. Apenas o primeiro jogo dessa sequência não foi com o Zubeldia à frente do São Paulo e sim com o Thiago Carpini. Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. O São Paulo assume a liderança do Grupo D da competição. Tricolor paulista também, mais um jogo aí que o Rafael, a gente tem que exaltar o goleiro Rafael sem ser vazado. Enfim, é o São Paulo que, desse jeito, Vamp, conquistando mais uma vitória fora de casa. É o São Paulo que já se imagina no mata-mata da Libertadores da América. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Pedro, Flávio, Raí, boa tarde a todos, né? Você vê que das equipes brasileiras, hoje tem a rodada, né? Começou na terça, ontem e hoje ainda tem rodadas pela Sul-Americana e pela Libertadores. São 14 times no total brasileiro envolvidos nessa competição sul-americana. E o São Paulo foi a única equipe que ganhou dos brasileiros. Botafogo perdeu, o Fortaleza estava ganhando ontem, tomou empate, quase tomou a virada no final, né? O Internacional empatou, quer dizer, o Flamengo empatou também. O São Paulo consegue a vitória, não foi uma vitória fácil, teve pênalti, tudo ali perdido, mas uma vitória que deixa o São Paulo mais tranquilo. Joga de novo fora de casa e depois volta em casa para decidir 2 jogos seguidos a sua classificação, provavelmente primeiro. Né? O São Paulo, que até então tinha 7 jogos contra o Libertad, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ganha ontem, com o time totalmente desfalcado para aquilo que se pensava na temporada, até se cogitou aquele quadrado mágico com Luciano, Lucas, Oscar e Caleri. Caleri machucado, não atua mais na temporada, o Lucas e o Oscar machucado e o Luciano no banco. Né? O São Paulo totalmente diferente, que vai no Paraguai, consegue uma vitória contra uma equipe que a gente sabe que as duas maiores é o Olímpia, tricampeão da Libertadores, e o Cerro Porteño, que ainda não conquistou, mas tem torcida. O Libertad não tem uma torcida grande. Né? Eu estava vendo até ontem, Pedro, o ingresso, não sei se era mais caro ou mais barato, eu vi pelo canal de R$22. Muitos torcedores do São Paulo lá R$22 o valor do ingresso. Então, quer dizer, a gente sabe o poder aquisitivo, a diferença de economia em relação ao Brasil e ao Paraguai. Mas é uma vitória que você vê que não é fácil. O Botafogo perdeu, todo mundo perdendo. São Paulo líder do seu grupo, tranquilo. Tem 2 jogos em casa, dá mais tranquilidade para o Zubeldia trabalhar. Seria o próximo aí cogitado a cair. Na lista de apostas está ali Zubeldia, Carille e Pepa, da Série A, que disputa a Série A do brasileiro e que estão em competições internacionais. Né? O treinador do Botafogo é outro que também já está aí na corda bamba, né? Renato Paiva, né? Todo mundo já está cobrando também. O Botafogo está na mesma situação da temporada passada. O que nunca foi burro, agora resolveu ser completamente. Que a única vez que ele foi chamado de burro foi lá na Bahia, quando dirigiu o Bahia. E aí o São Paulo consegue, até brinquei ontem no Canelada, em relação ao Botafogo, o Botafogo está achando que vai ser tudo igual. Não é o filme Rock ou Rambo 1. Rambo 1, ele no final salva todo mundo. No 2 salva todo mundo. No 3 salva todo mundo. No 4, no 5, no 6. Aí quando chegou o 7, os caras, para. O Rock chegou até o 7. O Botafogo está achando que a temporada vai ser tudo igual. E no final vai dar tudo certo. Ser campeão brasileiro, campeão de Libertadores. Mas pro São Paulo aí que está em busca do Tetra, né, junto com o Flamengo e Palmeiras, um resultado positivo que dá mais tranquilidade para jogar até o final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Como o Flávio chegou até a beirar ali, mesmo começando, entrou até na zona de rebaixamento, mas saiu com vitória diante do Santos. O Botafogo está pensando que o futebol é uma ciência exata, né? Não, tá pensando que é o filme Rock. O Rock é assim. O Rock e o Rambo, no final dá tudo certo. E o Rock é pior ainda, que eu nunca vi apanhar tanto e no final ele ganha. É verdade. Grande Rock Balboa, hein? Lembrando que a última derrota do São Paulo, que eu falava aqui, que essa é a maior sequência do São Paulo, a maior sequência invicta do São Paulo na principal competição de clubes do continente. A última derrota
foi justamente na estreia da edição passada, contra o Tajeres por 2-1 lá em Córdoba. Essa foi a última derrota do São Paulo, que aí teve mais um jogo com o Carpini, depois já assumiu o Zubeldia leva o São Paulo até as quartas de final, quando é eliminado nos pênaltis pelo Botafogo e começa a campanha desse ano. São 12 jogos invicto, 12 jogos sem saber o que é perder para o São Paulo Futebol Clube. E São Paulo desfalcado, sem Lucas Moura, sem Oscar, que são jogadores diferentes. Ô Vampeta, o São Paulo, já dá para apontar o São Paulo como favorito para essa Libertadores ou tá muito cedo ainda? Não, que isso, Pedro. Aí muito cedo. São Paulo, acho que no mata-mata, encarando até o próprio Flamengo, Palmeiras, River, que são favoritos aí ao título. O São Paulo, na temporada passada, ele é eliminado pelo campeão da Libertadores, com o Botafogo. Né? O primeiro tempo lá no Rio de Janeiro, o Botafogo deu um bombardeio, o São Paulo poderia ter sido goleado. O segundo tempo, não. A última chance ainda foi do Caleri de poder ter feito o gol. Aí no jogo de volta aqui no Morumbi, teve oportunidade com o Caleri perde gols incríveis e vai para os pênaltis. Aí nos pênaltis ele é eliminado do Botafogo. Por isso, sequência aí de não percas dentro da Libertadores, 11 jogos. Né? No mata-mata. Para mim classifica tranquilo, depois vem a fase de mata-mata, né? Essa fase de grupo. Mas assim, você chega hoje, porque o São Paulo ontem ganhou do Libertad. Ganhou, mas não foi um jogo também, o São Paulo não correu nenhum risco, teve a supremacia, assim, de posse de bola, tudo, mas quando estava 1-0, teve o pênalti lá, né? Teve o lance do pênalti, que perdeu. Aí depois fez o segundo gol, deu a tranquilidade. Tem muita coisa para acontecer, mas no mata-mata, eu acho que o São Paulo, ele é favorito contra várias equipes, né? Mas ainda é favorito dentro da competição. A gente vai apontar Flamengo, que hoje vive uma situação mais desconfortável do que qualquer... Não digo em relação à Fortaleza, porque o favorito da competição, a gente apontava Flamengo, Palmeiras e o próprio River Plate. O Flamengo hoje vive uma situação mais desconforto do que o São Paulo. O São Paulo, até brinquei, não pressão. Se o Flamengo não ganha o jogo agora contra o Central Córdoba, ele vai ter que torcer para outros resultados para poder chegar à classificação. O São Paulo não. Ele só depende dele para a liderança do grupo. Então, favorito ainda não. Mas a classificação do São Paulo está encaminhada. Eu acho que se a gente olha para o que o São Paulo tem produzido aí nos últimos anos, né? As Copas, de novo, são as possibilidades aí que o time tem de poder brigar por algum troféu em 2025. Libertadores ou a própria Copa do Brasil também. E nos últimos anos o São Paulo tem focado muito nesses torneios, embora na temporada passada tenha feito ali um campeonato brasileiro bom, bem regular, né? Terminou ali entre os 6 primeiros e teve uma vaga direta para Libertadores por isso, né? Mas nas Copas é o caminho, né, onde o time tem investido um pouco mais. E aí nos últimos anos tem título de Copa do Brasil, tem outra semifinal de Copa do Brasil, tem final de Copa Sul-Americana. Então o São Paulo tem avançado bastante e acho que tem sido um time muito competitivo dentro desses torneios, um time que se mobiliza muito para jogar essas competições. E a própria temporada passada mostra isso, a temporada retrasada também, de título da Copa do Brasil, de quartas de final de Sul-Americana, a temporada passada, quartas de final em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. O São Paulo, na Copa Libertadores, perdão, o São Paulo acabou sendo eliminado, mas assim, competindo nos jogos em que ele caiu, né? Ele cai pro Galo na Copa do Brasil, perdendo o jogo de ida em casa, um jogo muito igual, né? Tomou um gol de cabeça na última bola, o jogo da volta, empate em 0-0 na Arena do Atlético e acabou sendo eliminado. O Atlético caminhou e foi até a final e foi vice diante do Flamengo. E na Copa Libertadores foi esse panorama aí que o Vamp citou. O primeiro tempo lá no Rio de Janeiro, de fato, foi muito ruim contra o Botafogo, mas depois foi um confronto bastante equilibrado, né? O segundo tempo do Rio, os 2 tempos de São Paulo, e o confronto foi decidido nos pênaltis, então ali num detalhe, por muito pouco, São Paulo também não chegou à semifinal da Libertadores. Então acho que essa versão de um time muito competitivo, que se mobiliza muito, que tem um fator campo forte, um fator campo importante, né? O estádio é sempre lotado, a torcida também se mobiliza de uma forma diferente para esses jogos de Copas. Todos esses ingredientes,
ingredientes, né, eu acho que podem fazer com que o time avance nesses torneios e possa brigar. Brigar pelo título numa Copa, isso é sempre muito difícil de projetar, né? Foi um pouco do que a gente estava conversando aqui na segunda-feira, que o Flávio até falou, e eu concordo muito com ele nessa análise. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é um campeonato que dá para você traçar uma perspectiva a longo prazo e com um elenco forte, se colocar na briga pelo título, né? As Copas não. É uma noite, é um pênalti, é uma bola na trave, é um gol perdido, você acaba sendo eliminado. O torneio de pontos corridos ele vai premiar aquela regularidade ao longo de 8, 9 meses. Então as Copas elas são mais imprevisíveis, mas claramente elas são o caminho para o São Paulo sonhar, tentar, disputar, quem sabe brigar por um título nessa temporada. Favorito ele não é. Eu acho que ninguém seja favorito a ganhar uma Copa. Acho que ele tá ali no bolo. Tá entre os times que podem vencer ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. A verdade é que nos pontos corridos teve aquela campanha com o Fernando Diniz, que liderou por muitas rodadas, terminou na 4ª colocação. Aí em 2021, o São Paulo é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Em 22, São Paulo termina na 9ª colocação. Em 23, com o Dorival Júnior, 11º colocado. E no ano passado, aí sim, a melhor campanha desde o Fernando Diniz, a 6ª colocação para o São Paulo Futebol Clube, que nesse período, ano passado, chegou nas quartas de final da Libertadores, quase eliminando o campeão Botafogo nos pênaltis, e também o São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil em 2023, Flávio. O São Paulo aposta nas Copas, né? Porque no mata-mata ele sabe que não tem condição de chegar. Aquilo que foi feito... Desculpe. Pontos corridos, não tem condição de chegar. Verdade. Aposta na Copa, nos pontos corridos não tem condição de chegar. Obrigado, Rei. Nos pontos corridos ele não tem condição de chegar. O que é ruim, né? O que é muito ruim. É sinal que o elenco é inferior aos maiores times, que são Palmeiras, que são Flamengo. Estou falando de elenco, tá? Não estou falando de história, de nada. Estou falando disso. Então o São Paulo ele tem que se segurar nas Copas para tentar manter tudo em ordem, tudo tranquilo e tal. E aí ele tem que abdicar do campeonato. Aquilo que foi feito com o Fernando Diniz foi completamente fora da curva. Foi um negócio absurdo, inexplicável. Chegar a 7 pontos à frente no campeonato foi um negócio totalmente fora do patamar. E quando caiu para a realidade, até agora é a melhor campanha, ele saiu. É um negócio muito louco, né? Eu sempre comparo isso com a história do oh, meu Deus do céu, aquele técnico que mora em Portugal, meu amigo, inclusive, que estava no Santa Cruz. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan, Flávio. Você me fez lembrar também do Aguirre, né? A passagem dele pelo São Paulo, que ele chega a ter uma boa campanha, perde fôlego. Estamos de volta aqui pela Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto. Me fez lembrar do Aguirre, que teve aquela campanha boa com o São Paulo, mas depois acabou perdendo fôlego e, consequentemente, ele acabou perdendo o trabalho dele. Eu lembrei do Milton Mendes. Milton Mendes começou a dirigir o Santa Cruz e meteu o Santa Cruz nas 3 primeiras rodadas em primeiro lugar. Quando ele caiu para 4º, ele foi demitido. O Santa Cruz foi rebaixado. Esse é um negócio completamente fora de lógica. O Diniz com 7 pontos. Como é que perde o campeonato com 7 pontos? Não. Como é que chega a 7 pontos à frente com o elenco que o São Paulo tinha? 4º lugar foi ótimo, tanto é que é a melhor campanha dos últimos tempos. Então o São Paulo é um time que é obrigado a apostar nas Copas, porque ele não está devidamente preparado para ser um time de mata-mata. No mata-mata, na competição de turno e retorno. No turno e retorno, você pode fazer um planejamento, você sabe que você chega. As Copas, elas são muito aleatórias. Então é claro que o São Paulo pode avançar nas Copas, sim. Lógico que pode. Pode avançar na Copa do Brasil, pode avançar na Libertadores, pode... Agora, está longe de ser um dos favoritos. Mas pode, a coisa vai andando, você vai caminhando, vai dando certo. O ano passado, por muito pouco, não eliminou o Botafogo. Se eliminasse, será que ele ganharia? Não sei. Mas ele jogou de igual para igual com o campeão. É um time 8 ou 80 o São Paulo, porque quase eliminou o Botafogo e no Campeonato Brasileiro, para puxar aqui um adversário mais fraco, tecnicamente falando, o Cuiabá. O São Paulo perde para o Cuiabá turno e retorno do Brasileirão. Quando você está no turno e retorno, a coisa é mais... existe uma exigência maior de condição de elenco, de uma estabilidade tática. Nas Copas, você pode apostar em alguns momentos específicos. Eu lembro o time do Vitor Pereira do Corinthians, que era muito ruim. E quase ganha do Flamengo a Copa do Brasil dentro do Rio de Janeiro. Valeu até para ele o emprego lá depois no Flamengo. Então, sabe, o próprio Dorival, ele chega no próprio Flamengo, abdica do campeonato, mas ganha as Copas. São situações que você pode... Então, o São Paulo pode ganhar a Libertadores? Claro que pode. Dá para chegar. Se o Flamengo... E o Flamengo está negando fogo. E o Palmeiras não funcionar, o Palmeiras não está negando fogo. O Palmeiras está mostrando até agora o caminho. Mas se um desses times não funcionar, fica aberto. Agora que o Botafogo tem
o nosso burro lá, né, de técnico. Agora que não funcionou, o Rock Balboa tá achando que é igual, tô dando o Botafogo, não tô falando que ele nem tava. Não, ano passado, só que esse ano ainda tá melhor, que ele vai decidir as duas em casa, os 2 últimos jogos. O ano passado foi fora. Então, o Pedro, a partir do momento que Palmeiras e Flamengo, por alguma razão, não consigam seguir, fica aberto. Fica aberto a qualquer time que tem 11 jogadores competitivos que possam fazer a coisa andar. E o São Paulo pode ser o felizardo. O próprio, falando de Fernando Diniz, o próprio Fluminense, ele aproveitou uma situação dessas. Porque não tinha condição com o time do elenco do Fluminense ser campeão da Copa... Da Libertadores, não tinha a menor condição. O elenco do Fluminense, ele foi aproveitando uma ocasião. Flamengo vacilou, Palmeiras vacilou, e ele acabou chegando. E contra um Boca que também aproveitou uma ocasião, que era outro time fraco. Chegou na final sem vencer nenhuma partida. Nada. Então, quer dizer, só nos pênaltis, dá para você chegar. Então, o São Paulo pode chegar. Agora, não é um time confiável. Ele pode chegar, mas ele pode perder fazer o que fez com a Aliança aqui. Não é um time confiável. Não adianta, vai chegar... Não é um time confiável. É um time que pode perder qualquer jogo e pode ganhar qualquer jogo. Não é um time confiável. O Palmeiras, você sabe o jogo. Esse jogo aqui talvez dê alguma dificuldade. Mas o Palmeiras, ele é pragmático. Ele vai e faz. Ele tem elenco, sabe o que tem que fazer. Não é o caso do São Paulo. É eficiente.